Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Eu peço aos irmãos a gentileza de se colocar em pé em reverência à leitura da palavra. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, perdão. Permita apresentar aos irmãos que estão nos acompanhando. Logo mais estaremos falando do grande livramento que Deus nos deu, a missionária Tânia, ao irmão Hudson. Muito obrigado por estarem aqui nos acompanhando. Que Deus esteja também nos abençoando. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Os irmãos encontraram? Posso ouvir um amém? Amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Pai querido, graças te damos, louvamos ao teu santo e maravilhoso nome. Rogamos a tua bênção sobre as nossas vidas, porque reconhecemos que precisamos e dependemos de ti. Sem ti nada somos, nada temos e nada podemos. Portanto, visita-nos, ó Deus, com a tua graça, enche o nosso coração com a tua unção, e que o teu poder e que tua presença seja manifesta neste lugar. Essa é a nossa oração. Aleluia. Em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos podeis tomar os vossos assentos. Eu estive em Israel em 2017. Foi uma viagem incrível, uma viagem inesquecível. Eu sempre recomendo aos que conhecem a palavra de Deus que façam essa viagem, se você tiver essa condição. Ore a Deus, peça a direção e faça essa viagem. Foi um aprendizado extraordinário, pisar onde Jesus pisou, andar nas ruas, nos lugares e nas regiões onde os maiores profetas, reis, sacerdotes, patriarcas, juízes, homens de Deus andaram. É indescritível, é inenarrável, é inexplicável. Experiência única. E lá no mar da Galileia, gente, isso é tremendo da parte de Deus. Nessa viagem eu fui acompanhado da minha esposa, eu fui acompanhado também da minha mãe. E nós entramos em um barco, e aquele barco foi justamente para o meio do mar da Galileia. O mar da Galileia tem 12 metros de largura, 22 de comprimento. Na realidade não é um mar, é uma lagoa de água doce que está entre os montes, está a 200 metros do limite das águas do mar, e por estar entre os montes e por estar nessa profundidade, isso ocorre com que os ventos sejam fortes, e por isso que as tempestades nesse lago, elas são praticamente fatais. Praticamente fatais. Lá no mar da Galileia, que também é chamado Mar de Tiberíades, Deus me deu uma oportunidade única. Foi uma caravana de 30 pastores de erguer, de hastear a bandeira do nosso Brasil enquanto cantavam o hino. Lá eu sentia a voz de Deus bradando no meu coração, dizendo que estava mudando a nossa nação, transformando a história do nosso povo. E eu me senti honrado, porque foi algo tão de improviso. De repente, um judeu que lá estava, que era o capitão do barco, olhou para mim, no meio da multidão de pastores, e disse: você. Me chamou
E eu fui lá hastear aquela bandeira e eu vi uma unção grande sobre a nossa nação. Glória a Deus. Uma unção poderosa vindo sobre este povo. Aleluia. Ali nós louvamos, você pode acompanhar esse vídeo, também está nas nossas redes sociais. A gente louvava como os judeus louvam, os judeus pulam, os judeus dançam, os judeus se alegram na presença de Deus. Não são reprimidos, não são contidos, mas dão lugar ao Espírito, porque onde houver o Espírito existe liberdade. E nós dançávamos naquele barco, era algo impressionante. Deus ministrava poderosamente ao nosso coração. Mas de repente, entre algumas ministrações que teve naquele lugar, veio à nossa mente a lembrança da tempestade. E o judeu disse: quando tem tempestade, não há mínima possibilidade da gente colocar o barco no mar, porque é correr muito, mas muito risco de vida. Então não faz o mínimo sentido. Bom, se um homem naturalmente, através do conhecimento empírico, através das suas experiências, ele sabe do risco, a pergunta que eu faço é: o que foi que Jesus foi fazer ao levar os seus discípulos para o meio de uma tempestade? Meu Deus. Sabe, às vezes a gente não entende, mas Deus nos leva às vezes para algumas tempestades. É verdade. Às vezes a gente não compreende o que está acontecendo, uma revolta, as ondas contrárias, a força da natureza indo de encontro com as nossas vidas, as intempéries do tempo, tudo dando errado, a gente não compreende. A gente não compreende, sabe por quê? O que os discípulos estavam fazendo aqui, minhas irmãs, a não ser obedecer à direção de Deus, a não ser obedecer à voz de Deus, a não ser obedecer às instruções de Deus. E mesmo em obediência, eles vivem em uma grande tempestade. Meu Deus. Isso é intrigante, porque de repente eu esteja aqui diante de pessoas que estão vivendo uma tempestade na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida emocional, sentimental, na sua vida espiritual. Eu não sei, mas você está dizendo dia e noite, dia, Deus, que tempestade é essa? Aleluia. Que tempestade é essa que não cessa, que não para? Às vezes Deus nos leva para determinadas tempestades, e não é porque a gente está em desobediência, não. Não é porque a gente está em pecado, não. Mas é simplesmente porque Ele tem algumas lições essenciais para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Deus prova para provar, e Ele só prova a quem aquele quer promover. Deus prova para provar e aprova para promover. Meu Deus. A didática de Deus é muito diferente da didática secular. Verdade. A pedagogia divina é diferente da pedagogia humana. No mundo, veja bem, primeiro existe a lição, depois a gente se submete a uma avaliação, aquilo que nós chamamos de prova. Deus é diferente. Deus primeiro dá a prova. Desse jeito aí. E depois dá a lição. É o que Jesus diz: o que eu faço hoje vocês não entendem, mas amanhã vocês entenderão. Você não está entendendo nada, eu sei. Você não está entendendo nada, eu sei. Mas amanhã você entenderá tudo. Aleluia. Eu tenho um amigo pastor que ele chega para mim e diz bem assim: pastor Cid, eu não entendo porque Deus complica, depois descomplica, para depois mostrar porque complicou. Esse modelo aí. Aí a gente disse: eu também não sei, mas ei, olha bem para mim. Quem disse que Deus deve satisfação a mim e a você? Verdade, Jesus. Deus não existe para ser compreendido, Ele existe para ser obedecido. Aleluia. O que Deus quer de mim e de você é apenas obediência. Obedeça, obedeça e obedeça. Esse é o alfabeto do verdadeiro cristão, é obedecer. Aleluia. E a obediência é um fruto da fé, meu irmão. É um fruto do Espírito, é uma expressão de fé. Aqueles que têm fé em Deus, eles simplesmente escolhem o caminho da obediência. Aleluia. A Valnice Milhões, no Brasil, ela disse certa feita algo interessante, que ela disse o seguinte:
o preço da desobediência é maior do que a obediência. Verdade. Obedecer paga um preço, mas desobedecer paga um preço triplicado, com juros e correções monetárias. Dói. Então é melhor obedecer, irmão. Aleluia. É melhor obedecer. Tem um pastor amigo meu que ele diz assim, olha, se entrega logo que dói menos. Verdade. Se Deus tem chamado na sua vida, eu vou te dar um conselho. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Se entrega logo, que dói menos. Verdade. Que dói menos. Então Deus nos chama para uma vida de obediência. Nem sempre vamos entender as ações de Deus, os propósitos de Deus, os desígnios de Deus, nem sempre. Alguém uma vez me procurou e disse, pastor, eu não consigo acreditar em Deus. E eu disse, mas por que não? Ele disse, sinceramente eu não consigo entendê-lo. Aí eu disse para essa pessoa cética, agnóstica e ateia, eu disse, é justamente isso que me leva a acreditar em Deus. Porque eu não consigo entendê-lo. Aleluia. Se eu conseguisse entendê-lo, eu seria Deus. Verdade. Ele não seria esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Onde o apóstolo Paulo descreve, profundidade das riquezas e da sabedoria. Aleluia. Quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor, quem primeiro lhe deu para que seja retribuído, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, para todos sempre. Amém? Aleluia. Insondáveis, inescrutáveis os seus caminhos e os seus juízos. Aleluia. Não sei se você está numa tempestade, mas de repente você está nesse conflito, vivendo esse drama e esse dilema. Deus, eu estou em obediência. Eu estou em obediência. Por que isso? Verdade, Jesus. Por que essa fúria, essa bravura contra a minha vida? Então vamos aprender aqui a vencer essas tempestades da vida. Jesus nos dá uma lição. Sabe o que eu acho intrigante aqui, irmãos? Permita-me, missionária Mara, missionária Tânia. Gente, olha bem para mim. Quem dorme em uma tempestade? Tem cabimento uma coisa dessa? A tempestade está terrível. O que é que Jesus está fazendo? Quem dorme numa tempestade? Os discípulos narram aqui que eles estão prestes a morrer e Jesus está dormindo. Não sei se você já pegou o alto mar, eu já fui a 30 milhas da costa e isso não é tão distante assim. Mas é terrível quando vê uma tempestade, as águas revoltas, os ventos contrários, a sensação que tem é que o barco vai virar. Uma outra vez eu peguei o catamarã, era minha lua de mel com minha esposa, eu peguei o catamarã de Salvador para o Morro de São Paulo. Não sei, tem alguém de Salvador aqui? De Salvador para o Morro de São Paulo. O Morro de São Paulo é o arquipélago mais bonito do Brasil depois de Fernando de Noronha. Um lugar lindo, encantador que dá para visitar. O catamarã simplesmente voava com as ondas contrárias. Uma semana depois ele virou, algumas pessoas até morreram. Não dá para dormir. Não existe a mínima possibilidade, mas de repente você olha para Jesus e Jesus está o quê? Dormindo. Lógico que se Jesus é Deus, tanto faz se Ele está dormindo ou acordado, Ele está ciente de tudo que está acontecendo em nossas vidas. E eu prefiro acreditar no que está escrito no Salmo 121. Ele é o guarda de Israel, que não dorme, que não tosqueneja. Ele não dorme nem tosqueneja. Sabe o que é tosqueneja? É pestanejar. Ele não pisca os seus olhos. Ele está atento, como guarda, o vigilante de Israel, todo o tempo nas nossas vidas. Então Jesus sabia exatamente tudo o que estava acontecendo. Aleluia. E as lições que nós aprendemos nesse texto para vencermos essas tempestades que vieram sobre a vida dos apóstolos, que também virão sobre as nossas vidas e de repente você está passando por uma delas. A primeira é, não esqueça a promessa de Deus. Aleluia. Não esqueça a promessa de Deus. Se analisarmos bem o versículo 35, Jesus diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Passemos para o outro lado. Não se esqueça
das promessas de Cristo na sua vida. A promessa de Jesus é que eles estariam do outro lado. Eu não sei qual é a promessa de Deus na sua vida, mas tenho certeza, meu irmão, haja o que houver, custe o que custar, passe o que passar, elas vão se cumprir, porque não são palavras de homens, são palavras de Deus. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz: aquele que começou a boa obra entre nós, ele é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. Deus não deixa a obra incompleta, meu irmão. O Deus que eu sirvo, Ele não deixa a obra incompleta. Tudo aquilo que Ele começa, Ele termina. Amém. Quais são as promessas que Deus tem te feito? Quais são as promessas que existem da parte dos céus sobre a tua vida? E de repente você está vivendo nessa tempestade. Ei, você que está chorando dia e noite, noite e dia, com medo de sair do país, de ser deportado, com medo. Ei, escute isso. Se Deus fez uma promessa na sua vida, meu irmão, Ele é homem para manter a sua palavra, para sustentar a sua palavra. Aleluia, Jesus. Creia. Aleluia. Que Deus, o Deus que nós servimos, Ele sustenta cada palavra proferida pela sua boca. Aleluia. Eu venho de uma região que a gente diz bem assim: a palavra de um homem deve valer mais do que um fio de bigode. E na antiguidade, o contra-cheque era o fio de bigode, as pessoas arrancavam. E diz bem assim: fulano é homem. Quando diz bem assim, essa expressão é homem, é que ia sustentar a palavra. Mas quando a gente olha para a Bíblia diz até, vá um pouco além. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Amém. Se porventura Ele prometeu, Ele cumprirá. Aleluia. Se Ele falou, Ele fará. Aleluia. Quais são as promessas de Deus? Ei, para mim, quais são as promessas de Deus? Chama agora a sua mente as promessas de Deus. Eu estava na minha igreja, não tinha nenhum ano de cristão. Estava na classe de discipulado, até que uma irmã, que eu nunca vi antes e depois nunca vi depois. A igreja estava cheia, os jovens estavam reunidos, eu acho que 40, 50 jovens, não me recordo. Ela disse: jovem, você era eu no meio da multidão. Aleluia. Ela disse: se coloque em pé. Ela disse: Deus vai te tirar daqui. Deus vai te levar para um lugar. Deus vai te preparar. Depois Deus vai te trazer de volta aqui. E daqui Deus vai te fazer conhecido no mundo. Aleluia. Vai visitar as nações. Vai pregar o Evangelho nos 4 cantos dessa terra. Ela parou de falar e eu sentei. Eu tinha 8 meses de Cristo, assustado com aquilo. Eu não sabia como aquilo ia acontecer. Eu estou numa cidade de 100 mil habitantes, a população da minha cidade. Não tinha a mínima noção de como ia acontecer. A capital mais próxima da minha cidade era Aracaju. E Aracaju fica em torno de 5 horas. Escute, de repente chegou o tempo das promessas se cumprir. Aleluia. Fui para o seminário, me preparei, voltei, fui consagrado, conforme já foi dito, com 23 anos apenas. E depois de um tempo de espera, porque existe um tempo de espera, gente. Pato novo não dá mergulho profundo. Meu Deus. Pato novo. Deus prepara, sabe? E eu esperei essa promessa se cumprir 15 anos. Abraão esperou 25, José esperou 13, Moisés esperou 40, Davi esperou 15, João Batista esperou 30. Eu não sei quanto tempo você está esperando uma promessa de Deus, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Agora deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus escolhe, ninguém acha. É verdade, Jesus. Mas quando Deus acha, não tem mais como esconder. Eita, Deusinho. Aleluia. Você lembra de Davi no anonimato? Vencia ursos. Verdade, Jesus. Depois venceu leões. Ninguém via, ninguém sabia, mas ele não deixou de fazer o que fazia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele não estava preocupado com status, glamour, holofotes, popularidade. Ele queria apenas cumprir o chamado de Deus em sua vida.
Ele entendeu que os ursos o preparava para os leões o prepararia para os gigantes, e os gigantes deixaria ele preparado para os reis. Não sei se você entendeu os mistérios de Deus, meu irmão. Talvez hoje você está enfrentando ursos, mas amanhã serão leões, e depois serão gigantes, e depois serão reis. E significa que cada fase você vai crescendo, vai se tornando mais difícil, mas você vai se tornando mais forte. Aleluia! 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 Deus escondeu Davi, ninguém achou, mas depois que Deus achou Davi, não teve mais quem pudesse esconder. É assim que Deus faz. Aí no ano 2017 eu estou em casa, tranquilo, como um bom baiano na minha rede com minha água de coco. De boa. Aí de repente as promessas de Deus chegou e disse: chegou a hora, prepara as malas, e você não vai mais desarrumadas, elas vão estar sempre prontas. Aí Deus 2017 me levou para a Coreia do Sul, depois me trouxe aqui para os Estados Unidos, depois me levou para Israel. Eu tive o privilégio de realizar o batismo no Rio Jordão, tive o privilégio de servir a ceia no Jardim do Túmulo, tive o privilégio de pregar no cenáculo do templo. Depois Deus me levou para a Inglaterra, depois Deus me levou para a França, depois Deus me levou para a Alemanha, e as portas de Deus se abriram, e em tão pouco tempo Deus está me levando para vários lugares, e sabe por que isso? Alguns amigos, colegas perguntam: o que é isso? Eu disse: eu não sei, porque milagre não se explica, milagre se vive, e eu quero viver os milagres de Deus em minha vida. Aleluia! Se Deus fez uma promessa, não importa onde você esteja, como você esteja, com quem você esteja, Deus muda o clima, muda a estação, muda o tempo para fazer a sua palavra se cumprir. Ele disse a Israel: acaso pode uma nação ressurgir em um só dia? Eu não sei há quanto tempo você está procurando, esperando o seu visto permanente, o seu green card, não sei, mas Deus pode fazer isso agora, Deus pode fazer isso a qualquer hora. Ele ainda é Senhor sobre essa terra. E se você tem promessa, meu irmão, se alegre na promessa de Deus. Glória a Deus. Se alegre, não. Olha, o justo viverá pela fé. O justo não é movido por estatística, por informação, por notícia, por diagnóstico. Não! O justo vive pela fé. O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não se alegrará nele. Ei! Deus está te chamando a viver pela fé, meu irmão. Amém. Aleluia. E fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. A certeza daquilo que se espera. Espera em Deus. Aleluia. Amém. Isaías 49, versículo 23, na parte terminal, vai dizer: os que esperam no Senhor não serão envergonhados. Aleluia. Você pensa que vai voltar para o Brasil envergonhado? Isaías 64, versículo 4: porque desde a antiguidade não se viu, nem com olhos se viram, nem com ouvidos se ouviram, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando, mas Deus está trabalhando. Aleluia. Talvez você tenha dito: mas Deus, eu estou cansado, eu estou exausto, eu estou exaurido, eu estou fadigado, eu não consigo mais, eu me sinto sugado, minhas forças, minha energia. Ei, Deus faz forte ao cansar. Aleluia. Aleluia. Multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Aleluia. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Deixa Deus renovar a tua força, deixa Deus renovar a tua fé, deixa Deus renovar o teu ânimo. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Não esqueça, é do outro lado. Aleluia. Essa tempestade é para atravessar, meus irmãos. Você vai atravessar essa tempestade. Em nome de Jesus. Não se esqueça, passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Ainda que empecilhos e obstáculos existam no meio do caminho,
Ainda que gigantes, muralhas, mares, leões, fornalhas existem. Mas é do outro lado que está a nossa vitória. É do outro lado que Deus nos aguarda. Então, ei, você que está vivendo essa tempestade, não se esqueça das promessas de Deus. Na crise, a primeira coisa que a gente esquece é das promessas de Deus. Na crise, a primeira coisa que a gente questiona é as promessas de Deus. E essa é a estratégia de Satanás. Quando Jesus está com fome no deserto, a primeira coisa que ele vem é gerando dúvida. É gerando dúvida. É justamente incitando a dúvida. Se tu és filho de Deus. Olha que absurdo. Você lembra desse contexto? Jesus sai do Rio Jordão, onde os céus se abrem, uma voz brada: este é meu filho amado em quem me comprazo. Deus disse que era filho. Aí depois lá no deserto vem Satanás e diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus vence o inimigo com a autoridade da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. A autoridade da palavra. Quer vencer, meu irmão? Recorra à autoridade da palavra. Recorra à autoridade da palavra. Agora não deixe o inimigo te enganar, te ludibriar com dúvidas que ele está colocando no seu coração. Será que eu sou missionário? Será que eu tenho um chamado? Será que é para eu estar aqui mesmo? Eita, Jesus, Deus me mostra. É fácil profetizar para 1, para 2, para 3. Mas quando Deus mostra assim, a alma e o coração de uma grande maioria que vive perguntando a Deus: será que é para eu estar aqui mesmo? Oh, meu irmão, confia no teu Deus. Confia no teu Deus, porque essa tempestade que veio não é para te destruir, ela é para te promover para a glória de Deus. Deus não usa ninguém, escute isso. Escuta isso, missionária. Missionária Mara, Deus não usa ninguém sem antes dar um grande testemunho para contar. Aleluia. O que Deus está dando aqui aos apóstolos é experiência de vida. Aleluia. É experiência de vida. Para que eles não digam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sim, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas Ele também é o meu Deus. E eu tenho marcas de Deus em minha vida. Aleluia. Eu tenho um selo da promessa. Eu tenho experiências com Deus. Eu tenho uma história própria para contar. Não é somente os livramentos que Ele fez na vida de fulano, na vida de ciclano, na vida de Beltrano, mas na minha vida também. Aleluia. Aleluia. Deus, aleluia. Segundo, para vencermos a tempestade da vida, não esqueça da presença, mas também, ou melhor, não esqueça da promessa, mas também não esqueça da presença. Aleluia. Jesus está no barco, irmão. Aleluia. Está em silêncio, mas está no barco. Está dormindo, mas está no barco. O fato de Jesus estar em nosso barco não significa que não sofreremos tempestade. Deus, tem misericórdia. Mas significa sim. Significa que não sofreremos naufrágio. Aleluia. Haverá tempestade, mas não haverá naufrágio. Eita maravilha. Jesus está no teu barquinho, meu irmão. Aleluia. E enquanto Jesus estiver no teu barquinho não vai naufragar. Pode vir ondas grandes, ventos contrários, não vai naufragar, porque Jesus está no seu barquinho, no barquinho da sua vida, no barquinho do seu casamento, no barquinho da sua casa, no barquinho da sua família, no barquinho do seu ministério. Jesus ainda está no barco. Aleluia. Eles esqueceram por um momento da presença de Deus ali. Quão terrível, horrível, triste é quando a pessoa esquece que Jesus está no seu barco. Se a gente analisar os outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, vai nos dizer que os apóstolos fizeram de tudo para cessar aquela tempestade. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Aleluia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E sabe o que é que Deus me mostra aqui? Você lutando, suando, sofrendo, chorando, porque você quer cessar
a tempestade da sua forma, do seu jeito. E Deus diz, não é assim. Não é assim. Jesus está no barco. Aleluia. Jesus está no barco. Aleluia. E aí os discípulos lembram, ele está no barco e tudo que eles precisaram foi despertar Jesus, mas não é despertar Jesus, é se despertar, entende? Meu Deus. É despertar a sua fé, Aleluia. é despertar a sua confiança, Meu Deus. Deus tremendo. é despertar, meu irmão. Deixa eu contar isso para vocês. Aleluia. Está aqui a missionária Tânia, está aqui o nosso irmão Hudson, que eu tive o privilégio de conhecer. Nós estamos há 1 hora. Esse povo de Deus abençoado teve a boa vontade de nos pegar onde estamos hospedados para que viéssemos aqui a tempo. E estava tudo normal. Ela chegou exatamente no tempo previsto. Só que quando a gente está na estrada, 60, 70, 60, 70 por hora, um barulho estranho acontece. Meu Deus, o que é isso? Nos dá graça. Eu comecei a orar em espírito. Deus, tu sabes que eu tenho um compromisso hoje, Senhor. Deus, se esse carro parar aqui, eu não vou aguentar esse frio. Eu venho lá do sertão, eu não vou aguentar esse frio. A gente começou a ficar apreensivo, tenso. Eu acredito que na metade da viagem o barulho aumentou. A irmã Hudson, espera aí, não é normal. Ele olhou do retrovisor, o pneu estava cambaleando assim, prestes a cair. O irmão Hudson abre a porta, a gente, graças a Deus, tem um posto de gasolina próximo, deu para fazer uma volta, e para lá. Quando ele faz um pit stop, uma parada obrigatória, quando o Hudson abre a porta e vê lá, havia um só parafuso. Meu Deus. O irmão Hudson é mecânico. Eita Deus lindo. Ele disse, isso aqui é livramento de Deus. Fala mais forte. Isso aqui é livramento, não tem outra explicação. Nevou ontem, a estrada está toda cheia de neve derretendo, tudo molhado. Se aquele pneu caísse, a gente ia capotar. Quem segurou aquele pneu naquele lugar? Quem segurou aquele pneu naquele lugar? Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. A irmã Tânia me informou que ela não viria com o Hudson, ela viria com outra pessoa. E de repente o Hudson se prontificou e veio ele. E ele é mecânico, entende da situação. Eu sei que ele pegou um parafuso de cada pneu e cada pneu ficou com 3 parafusos. Mas enfim, aqui estamos para a glória de Deus, porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é grandioso, porque Deus é glorioso, porque Deus é formoso, porque Deus cumpre com o que fala, Ele cumpre com o que diz. Quando nós víamos a sensação que eu tive e a palavra que eu ouvi do mais profundo do meu coração, no recôndito da minha alma, do meu ser, foi: eu estou no barco. Aleluia. Eu estou no barco. Ei, Jesus está no teu barquinho. Jesus está no teu barquinho. Jesus está no teu barquinho, meu irmão. Não se esqueça que Ele está no barquinho, então se desperte. Porque enquanto você não se despertar para essa realidade, você vai gastar tempo, você vai gastar energia, você vai gastar toda a sua força e você não vai conseguir nada. Se há uma lição que Jesus ensinou a Pedro, foi: Pedro, sem mim, vocês nada podem fazer. Nada podereis fazer. Em uma outra experiência, permita-me, amados, Jesus está com os discípulos e diz aos discípulos: olha, lança a rede. Aí Pedro, todo argumentativo, diz: Senhor, pescamos a madrugada toda. Pedro está dizendo o seguinte: nós conhecemos o mar, nós somos pescadores, o Senhor conhece de madeira porque o Senhor é carpinteiro. Mas aqui é a nossa área, aqui é o nosso campo. Nós passamos o tempo todo, nada apanhamos, agora o Senhor vem mandar a gente jogar a rede. Aí Jesus disse: volta e lance a rede.
Pedro é tão ousado que ele coloca a culpa em Cristo se alguma coisa der errado. Você já parou para perceber? Ele está certo, nós voltaremos. Agora, sobre a tua palavra, é que nós faremos isso. O Senhor se responsabiliza. Quando ele volta lá, ele joga a rede, você sabe que ele pede ajuda para que outro barco venha ajudar. É tanto peixe, meu irmão. É peixe para tudo que é lado, de tudo que é tamanho, de tudo que é espécie, para colocar dentro do barco. Eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro, ele dizendo: oh Pedro, tu pode entender do tempo, tu pode entender do barco, tu pode entender de peixe, tu pode entender do mar, mas o dono do peixe, o dono do céu, o dono da terra, o dono da mar, sou eu. E quando eu falo, todos obedecem. Meu irmão, não coloque sua experiência acima da sua fé. Não coloque seu conhecimento acima da sua fé. Confie em Deus. Confie em Deus. Ei, não esqueça a promessa. Aleluia. Não esqueça a presença, por último lugar, não inferior aos demais, às demais lições. Tão importante quanto. Não esqueça o poder. Aleluia. Agora escute, não é o poder de Deus não. O que eu acho interessante aqui, não esqueça o poder. Não é o poder de Deus não. É o poder que Deus confiou a você. Aleluia. Quando Jesus se levanta, Jesus diz: aquieta-te. A expressão em grego é a mesma quando ele expulsou um demônio. Isso significa que aquela tempestade era uma ação maligna da parte do diabo para desanimar, para desestimular e para destruir os apóstolos. Quando Jesus olha para a tempestade e diz: aquieta-te, é a mesma expressão que ele usou para expulsar demônios. Você pode estudar isso depois e averiguar. Então existiam forças antagônicas, forças contrárias, investidas no inferno, impedindo as promessas de Deus se cumprirem. Impedindo que eles viessem, chegar ao outro lado, que eles atravessassem aquela tempestade. Jesus repreende de imediato, a tempestade se transforma em bonança. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Mas Jesus depois disso, olha para os apóstolos e diz: por que sois assim? Tímidos. Ele repreende, ele traz uma palavra de exortação, de admoestação. Ou seja, o que ele está querendo dizer: isso aqui não era para eu fazer não. Isso aqui era para vocês fazerem. A irmã entendeu o mistério, a irmã é rápida. Isso aqui era para vocês fazerem. Porque sois assim tão tímidos, vocês não têm fé. Vocês não têm fé, é uma bronca. Eu não sei como é que chama na sua região. Lá na Bahia é bronca, lá é sermão. Jesus dá uma bronca, vocês não têm fé. Ei, não esqueça do poder, mas não é do poder de Deus. É o poder que Deus confiou a mim. O poder que Deus confiou a você. Em Lucas capítulo 10, versículo 19 vai dizer: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes, pisar de escorpiões, e pisar com toda a obra do mal. Você tem autoridade, você tem poder. Evidentemente esse poder e essa autoridade não consiste no seu nome, consiste na graça de Deus sobre a sua vida. Portanto, meu irmão, saia daqui na certeza, na segurança, na convicção que Deus te chamou para transformar tempestades em bonança. Seu casamento está uma tempestade, erga suas mãos, abra sua boca e profetize bonança. Se sua profissão está uma tempestade, seus negócios estão uma tempestade, ei, não seja tímido. Onde está a sua fé? Profetize bonança da parte de Deus. Aleluia! Aleluia! O que é oração, meu irmão? Se não é orar com ação, e oração sem ação é superstição. Fé demais não cheira bem, meu irmão. Tem gente que tem fé demais, mas não entende os mistérios de Deus. A Bíblia nos diz que Ele é poderoso para fazer mais do que pensamos, imaginamos, podemos, acreditamos. Agora um detalhe: conforme o seu poder que opera em... O
que Deus está querendo dizer nesse versículo? Que Ele vai fazer muito mais do que as expectativas impostas sobre a sua vida. Ele vai fazer muito mais do que todas as perspectivas ao seu respeito. Mas Deus vai fazer o que vai fazer através de você. Isso. Aleluia. Ah, meu querido, para andar sobre as águas é necessário sair do barco. Meu Deus. É necessário sair da zona de conforto. Eita Deus, fala Deus. É necessário. É necessário. Deus pode alimentar uma multidão se você estiver disposto a abrir mão dos seus 5 pães e 2 peixinhos. Está entendendo o mistério, irmão? Amém. Deus pode ressuscitar os mortos se você estiver disposto apenas a remover a pedra. Aleluia. Aquele que crê verá a glória de Deus. A minha oração é que Deus venha nos visitar nessa noite. Venha despertar a nossa fé. Venha mover o nosso espírito. Para que nós venhamos alcançar a dimensão do sobrenatural. Para que venhamos herdar as promessas de Deus. Porque promessas se herdam. Promessas se herdam. Deus disse a Josué: olha, Josué, toda essa terra será tua, eu te prometi. Aí a gente acha lindo. Quando a gente pega no outro capítulo, Deus diz o seguinte a Josué: tira a espada da bainha e vai lutar pelo que eu te dei. Vai lutar pelo que eu te dei. Irmãos, concluindo, os discípulos ficam assustados, abismados, surpresos, atônitos. Lá na minha região diz abestalhado. Na sua região diz isso também? Mas como eu não sou besta, ninguém é besta, ficam ovelhados. Aí eles olham para o outro e dizem: quem é esse? Aleluia. 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 Quem é esse? Que até o vento e o mar o obedecem. Aleluia. Quem é esse que tem controle sobre os céus, Verdade. sobre a terra, que tem controle sobre o mar? Quem é esse que com apenas uma palavra pode transformar água em vinho? Aleluia. Quem é esse que com apenas uma palavra pode curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos? Quem é esse que anda sobre as águas? Quem é esse? Aleluia. Que tem controle sobre tudo que existe, sobre tudo que acontece. Quem é este? Eles estão tão impressionados, tão maravilhados, que eles não conseguem se conter. Quem é este? Ei, este é o teu Deus. Este é o Emanuel. É o Deus conosco. É o cumprimento de todas as profecias do passado. É a esperança do nosso futuro. Ele é o Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco. Não importa onde você esteja, Ele está com você. Não importa como você esteja, Ele está com você. Aleluia. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus. Aleluia. É o Emanuel. É o Deus vivo. É o Deus real. É o Deus poderoso. É um Deus maravilhoso. É um Deus que surpreende dia após dia. Nos surpreende a cada instante, a cada momento. Ao ponto que eu até entendo os discípulos, porque ainda hoje eu fico a perguntar: que Deus é esse? Que cuida de nós, que conhece a nossa vida, que conhece a nossa história, que sabe perfeitamente tudo ao nosso respeito. Não há nada que possamos esconder dele. Não há nada que podemos disfarçar, fingir. Não há como enganá-lo. Ele sabe tudo ao seu respeito. E quer saber de uma coisa? Ele te trouxe hoje aqui para dizer: não esqueça
que as suas promessas ainda estão firmes. Aleluia. Não se esqueça que a sua presença é real. E não se esqueça que esse poder já existe. Já foi liberado. Já foi liberado. Já foi liberado. Já foi liberado. Ei, é tempo de vencer as tempestades da vida. Amém? Amém. Eu espero que você venha vencer as tempestades da vida. Que você venha atravessar o mar da Galileia, o mar de Tiberíades. Porque se Deus prometeu que você vai chegar do outro lado, meu irmão, vai chegar. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Se Deus prometeu, pode ter certeza, meu irmão, que no tempo certo a assinatura vai sair, o carimbo vai sair. Glória a Deus. O visto vai sair. Sabe por quê, meu irmão? Quero encerrar aqui. Isaías 43, versículo 13. Antes que houvesse dia, eu era. Aleluia. Agindo eu. Quem? Quem? Aleluia. Aleluia. Quem ousa no céu, na terra? Quem impedirá? Glória. Deus. Deixa Deus agir na tua vida. Aleluia. Deixa Deus agir na tua casa. Aleluia. Deixa Deus agir no teu casamento. Deixa Deus agir na tua família. Deixa Deus agir na tua igreja. Deixa Deus agir nos teus sonhos. Deixa Deus agir nos teus projetos. Deixa Deus agir nos teus negócios. Deixa Deus agir no teu comércio. Deixa Deus agir na tua profissão. Porque está escrito: agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Não há quem possa impedir. Então deixa Deus agir, deixa Deus agir, deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Porque agindo o Senhor não há quem possa impedir. Não há. Amém? Vamos vencer essa tempestade para a glória de Deus. Eu espero um dia voltar aqui. Ou então espero receber uma mensagem sua nas redes sociais e dizendo: pastor, eu atravessei aquela tempestade. E hoje eu estou vivendo as promessas de Deus em minha vida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Vamos aplaudir aquele que vive, aquele que reina, aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. A Ele a honra e a glória para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.